pela Igreja como uma boa leitura espiritual, mas não foi reconhecido como escritura autorizada. A situação permaneceu obscura nos séculos seguintes. Ficou obscuro até Trento. Ó, de novo aqui a Enciclopédia Católica. Pois o Velho Testamento que os protestantes seguem é o cânon judaico. Isso aqui já derruba sua fala lá atrás que a Septuaginta era o livro sagrado dos judeus. Não era, né? Aqui, ó, os protestantes seguem, né, o cânon judaico. Eles possuem apenas os livros que estão na Bíblia hebraica. Católicos possuem em adição 7 livros deuterocanônicos do Velho Testamento. O próprio Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, ele nasceu na era apostólica, os apóstolos estavam vivos ainda. Ele fala o seguinte: pois não temos uma multidão inumerável de livros entre nós, discordando e contradizendo um ao outro, como os gregos têm, mas apenas 22 livros que contêm os registros de todos os tempos passados, que são justamente escritos como divinos. Para quem não sabe, os judeus, né, eles juntam alguns livros, por exemplo, na nossa Bíblia tem 1ª e 2ª Reis, para eles é só Reis, né? Então, os mesmos livros de Flávio Joséfo aqui, que é 22, são os mesmos livros da Bíblia protestante do Antigo Testamento, que são 39 livros. Os mesmos. Agora vamos saber a opinião de Jerônimo, que foi o criador da Vulgata Latina, que é a Bíblia dos Católicos Romanos, né? Ele fala que Sabedoria, Eclesiástico, Judite de Tobias e o Pastor de Hermas, né, não são canônicos. Por exemplo, no prefácio dos livros de Salomão, Jerônimo diz: e assim, da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias, Macabeus, né, que é o 1º e 2º, no culto público, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também sejam esses 2 livros, Sabedoria e Eclesiástico, úteis para a edificação do povo, mas não para estabelecer as doutrinas da igreja. Olha Jerônimo no prólogo dos Galiatos. Este prólogo, como vanguarda, como capacete das escrituras, pode ser aplicado a todos os livros que traduzimos do hebraico para o latim, de forma que nós podemos garantir que o que não é encontrado em nossa lista deve ser colocado entre os livros apócrifos. Portanto, a Sabedoria, né, de Salomão, o Eclesiástico, Judite, Tobias e o Pastor de Hermas não fazem parte do cânon. O 1º livro dos Macabeus eu não encontrei em hebraico, o 2º é grego, como pode ser provado em seu próprio estilo. Olha o que o cardeal Caetano, né, braço direito do Papa Leão X, que é o Papa da Reforma Protestante, cardeal Caetano que é ali da Reforma Protestante, ali, ele que discute com Lutero, olha o que ele vai dizer. Aqui encerramos os nossos comentários sobre os livros históricos do Antigo Testamento. O restante, ou seja, Judite, Tobias, os livros dos Macabeus, são considerados por São Jerônimo como livros não canônicos. E são colocados entre os apócrifos, juntamente com Sabedoria e Eclesiástico, como é evidente no prólogo dos Galiatos, foi o que a gente leu anteriormente. Não te perturbes como um estudante inexperiente, se encontrares em algum lugar, seja nos concílios sagrados ou nos doutores sagrados, esses livros sendo considerados canônicos, pois as palavras tanto dos concílios quanto dos doutores devem se submeter a São Jerônimo. Precisa desenhar? Não precisa, né? Ele basicamente disse aqui, se alguém, seja concílio, doutor ou etc., disse, né, que esses livros aqui, apócrifos, são inspirados e estão usando esse livro, eles devem se submeter a São Jerônimo. Esse cânon foi defendido por pais da igreja, como Santo Agostinho. De fato, Santo Agostinho chegou a defender esse cânon, sim. Mas não é todos os pais da igreja que defenderam esse cânon, né? Você falar, foi defendido pelos pais da igreja, não é um consenso geral, tá? Como eu disse anteriormente, na própria Enciclopédia Católica, né? Esse negócio de cânon ficou muito obscuro e incerto até o Concílio de Trento, que começou em 1545. Mas Lutero, um frade revoltado, resolveu tirar 7 livros das Sagradas Escrituras por não apoiarem suas doutrinas particulares. Isso é mentira, Lutero ele não tirou esses 7 livros, tanto é que quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele também traduziu esses 7 livros também, mas colocou como bons para leitura, né? Como colocou lá na parte de apócrifos. Lutero seguiu o mesmo raciocínio da época e também o mesmo raciocínio de São Jerônimo. Quer ver? Vou mostrar para você uma Bíblia luterana. Abrindo aqui temos o frontispício da Bíblia,
onde diz que ela é uma Bíblia da tradução do Martim Lutero e ela é de 1798. E algo incrível dessa edição é que ela possui os apócrifos, o que inclui para os evangélicos os livros deuterocanônicos da Igreja Católica. Inclusive, a primeira Bíblia de estudos da história é protestante, feita ali, salvo engano, em 1560, um pouquinho depois da Reforma Protestante. E ela tem os 7 livros a mais da Igreja Católica, como apócrifos, né? Estão lá traduzidos para o inglês. Ele tentou tirar também Hebreus, Judas, Apocalipse e Tiago, afirmando que a carta de Tiago era uma epístola de palha. Aqui, outra mentira também. O Lutero ele não tentou tirar esses livros, né? Você não tem provas para afirmar uma coisa dessa. A única coisa de verdade que ele disse aqui foi que Lutero considerava Tiago como carta de palha. Lutero ele queria colocar Tiago no final da Bíblia, não tirar, né? Porque ele considerava menos importante. Mas depois ele se arrependeu e voltou atrás. Se Lutero tivesse querendo mesmo retirar esses livros, ele teria feito a tradução deles sem esses livros. A pergunta correta a se fazer aqui não é porque a Igreja Católica tem 7 livros a mais, mas sim quem deu autoridade a Lutero para modificar a palavra de Deus e remover 7 livros da Bíblia. Na verdade, a pergunta a se fazer aqui é: quem deu autoridade para a Igreja Católica alterar e modificar o cânon dos judeus? Porque, por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 2, Paulo fala que aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Citando aqui, ele está citando o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento pertence aos judeus. Com que autoridade a Igreja Católica vai modificar o cânon deles? Bom, é isso. Fique com Deus e sola a Escritura.